Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Te louvamos e agradecemos por mais um dia, Senhor, e suplicamos pela Tua igreja. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos na cidade, no interior. Guarda a Tua igreja, Senhor, em toda a terra. Abençoa, Senhor, os Teus ministros. Toma em Tuas santas mãos, ó Deus. Dá a Tua direção e proteção, ó Senhor, em dias tão difíceis na condução do Teu rebanho. Abençoa, Senhor, toda a igreja, toda a membresia da igreja, crianças, jovens e adultos. Amado Senhor, Deus fiel e justo, guarda os meus irmãos em toda a terra. Recompensa com a bênção dos céus a fidelidade, o esforço, o empenho, a contribuição, o desempenho, Senhor, fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Sabemos que é importante e sabemos que é difícil. É importante porque Deus tem esse princípio, se auto-revelar. E a revelação de Deus é através da sua santa palavra. O homem primitivo podia imaginar, e imaginou muito e criou deuses. Mas, mesmo no tempo antigo, Deus se manifestou aqui e ali, através dos anjos, através de homens mesmo. Aparecia uma pessoa estranha, falava uma coisa que era uma mensagem de Deus. E em alguns casos, alguém recebeu anjos sem saber. Porque os anjos das revelações, aqueles anjos de asa, 6 asas e tal, aquilo ali era uma visão com significado espiritual. Não existe anjos alados assim, só nas visões. Os anjos que Deus enviou e eles saudavam as pessoas, conversavam, davam mensagem e ninguém descreveu asas. Cornélio não viu as asas do anjo, Maria não viu as asas do anjo. Quem teve visão de anjo não viu asas. Quem teve visão física, o anjo aparecer assim, ele estando acordado, não viu. Nas visões apocalípticas foram vistos anjos alados, querubins alados, assim. Na verdade, Deus se manifestou aos homens desde o princípio. E nós temos este privilégio de receber a visão, a revelação escrita. A visão escrita. Em muitos casos, Deus ainda fez recomendação: escreve a visão e escreva de uma forma clara para o sujeito passar correndo e ainda ter o benefício da leitura. Já pensou como é maravilhoso? Mas hoje o nosso texto é Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 12. É também maravilhoso a gente entender porque nós encontramos aqui as razões pelas quais a igreja é tratada com um diferencial. Então, a leitura para nós. 1 aos Coríntios 10, de 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma comida espiritual. Todos. Louvado seja Deus. Um problema na máquina, então a gente vai no livro. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles. E caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os tempos os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Pai, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, e obrigado pela leitura em Tua palavra santa. Fala conosco, fala com os nossos irmãos, dá graça e vitória à Tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a obra de Deus foi grandiosa no passado e é grandiosa no presente. Deus poderia ter feito uma escolha forçosa e impedir que os homens seguissem seus pensamentos, seus impulsos, fizessem suas escolhas. Mas Deus não fez assim. Deus partilhou o poder com os homens sem tirar-lhes a liberdade. E os homens podem fazer coisas maravilhosas ou não. Os homens podem fazer coisas que glorificam a Deus ou não. O apóstolo de Jesus Cristo, ele estava orientando uma igreja estruturada na cidade de Corinto, e existiam muitas pessoas provenientes da sinagoga. Paulo, onde chegava, entrava em contato com os judeus, em qualquer cidade, em qualquer província, falava para eles a respeito de Deus e conduzia eles a Cristo. Em muitos lugares houve receptividade, em muitos lugares houve oposição, mas ele fez isto com muita sabedoria, com muita precisão. Ele era muito preciso
na identificação das promessas messiânicas e nos acontecimentos na vida de Jesus. Como ele tinha praticamente iniciado aquele trabalho, fundado e administrado, agora ele está doutrinando, orientando, à distância, escrevendo cartas para aqueles com quem ele esteve presente durante algum tempo. E neste capítulo 10 ele começa a chamar a atenção dos irmãos, muitos de origem judaica, a respeito da experiência de Israel. Então este início fica absolutamente claro. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Testemunho das Escrituras que aquele deserto terrível teve a proteção divina, uma nuvem. Eu gosto de dizer que era o todo de Deus. Deus, durante o dia, uma nuvem, atenuando a temperatura, diminuindo os impactos da quentura. De noite, eles se deslocavam ou não, tinha um clarão de luz, uma nuvem luminosa. Durante o dia, uma sombra, e durante a noite, um clarão. E Paulo diz: todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E usa uma figura de linguagem no versículo 2 para dizer: todos foram batizados em Moisés, ou seja, todos tiveram conhecimento, tomaram conhecimento e participaram do ministério de Moisés, da missão de Moisés, como um redentor, como um resgatador. Ele resgatou Israel da servidão, levou para o deserto para formar a nação. Todos sabiam, todos experimentaram. Quem saiu do Egito saiu sob esta liderança e passou, recebeu o benefício da nuvem, recebeu o benefício do clarão noturno, passou pelo mar a pé enxuto e comeu maná. Ou seja, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Experimentaram tudo. Não havia ali nada que não fosse para todos. Todos os benefícios. As únicas coisas que eram reservadas eram os ofícios. O ofício de sacerdote era só para a casa do Arão, que levou Coré a entrar naquela greve e perecer. E o ofício da condução era de Moisés. No versículo 3 ele diz: todos comeram do mesmo maná, mesmo manjar espiritual. Era o maná. Todos. Não tinha ali regalia para alguns e nem escassez para outros. Todos tiveram igual porção. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Por que bebida espiritual? Mas não era água, era tirada de uma rocha, de onde nunca ninguém tirou água. Acho que ainda hoje tem gente procurando, principalmente os embusteiros. Religiosos falsos, pastores e bispos e padres, que faz questão e tem um prazer grande em enganar o povo. Talvez ainda estejam procurando. Qualquer dia eu vou encontrar. Achamos aqui a rocha de Moisés. Essa aqui é a marca da pancada.
porque eu nunca vi tanta canalice, tanta perversidade. Mas a palavra está ao alcance das tuas mãos, como está nas minhas mãos. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Uma aplicação profundamente espiritual, feita pelo apóstolo Jesus Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Paulo dizendo, eram servos de Deus, eram das 12 tribos, eram descendentes de Abraão, mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por quê? Ele explica. E por isso eles morreram no deserto, ficaram prostrados no deserto. E estas coisas foram registradas, feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles tiveram a infeliz ideia de querer voltar para o Egito. No versículo 7, Paulo diz, não vos façais idólatras, como alguns deles. É maravilha isso, é justo, porque foi realmente alguns, comparando com o todo. A gente adora negócio percentual, mas graças a Deus não foi 10% de Israel que se perdeu lá, que se tornou idólatra. Claro que aquela geração morreu no deserto, mas é porque Deus, na sua sabedoria, sabia. Eles não têm condição e nem isenção para entrar na terra dos cananeus. Então, Deus não se agradou da maior parte deles, e agora a recomendação é, não siga a idolatria como alguns deles. Porque está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se para brincar, para folgar. Levantou-se para o lazer. E era lazer misturado com prostituição, com pecado, com maldade, com nudez. No versículo 8 ele diz, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Aqui foi naquela loucura do Balaão com o Balaque. Balaão fez tudo para amaldiçoar Israel e botar a mão na grana. Receber prêmio do rei dos Moabitas. Acontece que deu errado. Ele não pôde receber como queria, ganhar o que queria. Mesmo assim se beneficiou, porque ele disse, olha, eu não consigo amaldiçoar eles, não, mas deixa que eles se amaldiçoem a si mesmo. Faça uma festa grande, bota muita mulher e bebida e chama eles. E só deu parradiola de Israel. Porque o rei, aconselhado pelo falso profeta, fez a festa com churrasco adoidado, bebida, vinho à vontade para quem estava não sei quanto tempo sem vinho, quem estava não sei quanto tempo sem uma festa grande. E eles encheram a cara, beberam, comeram, pecaram e morreram. E Paulo está dizendo isso com todas as letras. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Esta correlação. Os idólatras falam muito desta serpente, porque Moisés levantou a serpente no deserto e eles levantam a serpente na capela. Tem nada a ver. O ensinamento do Senhor lá no deserto, aquilo ali era
uma prévia do Calvário. A serpente levantada no deserto era um antídoto. Eu não sei, as coisas de Deus, o só sei uma coisinha mesmo, bem pouquinho. Como é que tem uma comparação desta? Assim como... E quem fez foi Jesus, foi outro não. Jesus fez isto, deixando claro. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, são as coisas de Deus. Tem crente que fica doido, não aceita, não entende, acha um absurdo. E tem crente que também fica zonzo, não entende, não dá lugar a Deus. Não tentemos a Cristo. Eles pereceram pela serpente porque tentaram. E como eles tinham se rebelado contra a liderança, Deus diz: Moisés, faça uma serpente de bronze. Bote lá numa haste no deserto. E quem for ferroado pela serpente lá, mordido pelas serpentes, olha para aquela serpente. Não, Moisés não ensinou ninguém a rezar, nem mentir, nem fazer oração estrambólica. Moisés não ensinou ninguém a fazer o mal e errar e pecar. Aquilo era um simbolismo, era uma prévia do Calvário. E como eles tinham tentado a Deus, falando contra a liderança, se opondo à escolha de Deus, Deus fez surgir, aumentar a praga de cobras, uma praga de serpentes, e morreram muitos. A solução veio através do Senhor por intermédio de Moisés. E agora no versículo 10 ele diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para nós, para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos tempos, os fins dos séculos. E quem está em pé, cuidado. Quem está em pé, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Israel era o povo de Deus e caiu. A igreja precisa ter cuidado, senão cai. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender juntos. Vamos fazer a nossa oração, orar pelo memorial. Neste memorial eu tenho o nome de muitos dos meus irmãos que nos ajudam, irmãos que estiveram conosco por décadas e nós perdemos, e muitos queridos irmãos que estão conosco, continuam conosco também. Tem irmãos nossos que estão conosco há mais de 20 anos. Eu não sei como não se cansam de mim. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça revelada, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Senhor, abençoa toda a tua igreja na cidade, no campo, no Brasil e no mundo. Guarda o teu povo, Senhor, crianças, jovens e adultos, e os teus ministros, os ministros educadores, os ministros condutores. Ó Deus, abençoa os professores e pastores que conduz o teu povo, que instrui o teu povo. Ó Deus, manifesta o teu poder e a tua glória na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos a Ti. Este memorial da oração, Senhor,
Toma em tuas santas mãos cada vida, cada família, os pais, os filhos, os avós. Meu Senhor, todas as famílias, todos os teus servos que se envolveram conosco nesses mais de 30 anos, ó Deus, recompensa com a bênção dos céus. Os que foram para a glória, ó Deus, recompensa a família. Visita o viúvo, a viúva, os filhos. Visita, Senhor, os meus irmãos da graça. Manifesta o teu poder cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.